Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então viverás. Todo aquele que se deixar conduzir pelo Espírito de Deus, não são filhos, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. De fato, vós não recebeste um espírito de escravos para recaíres no mundo, no medo, mas recebeste um espírito de filho adotivo, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos somente, também herdeiros de Deus e conhecedores de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a leitura já vem dizer sobre o pecado. Nós, irmãos, temos uma dívida, não para com a carne, para viver segundo a carne. Pois se viver segundo a carne, morreremos. De fato, a gente não fomos criados para viver segundo a carne. É claro que muitas coisas a gente precisa para viver, para alimentar a carne, para sobreviver. Mas isso não é o pecado. A gente tem que entender que nós veio para servir a Deus e fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Não viver segundo a carne. Veja aqui que a leitura fala. Temos uma dívida, mas não para com a carne, para viver segundo a carne. Pois se viver segundo a carne, morreremos. Então nós temos essa dívida, não é com a carne, não é com o pecado a dívida. Nossa dívida é com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. Então, eu estou dizendo aqui como uma pessoa para vocês, normal, uma pessoa leigas, que nós somos leigos. E eu vou contar, eu quero dizer assim, minha experiência que eu tenho. Porque a gente não consegue viver, não conseguimos dizer assim, evitar o pecado sem cair de vez em quando, mortal. Não tem como, e o veniais. A gente somos tão flagelados porque é tanta coisa que aparece na nossa vida, nossos olhos, que a gente acaba pecando. Mas o problema não está nesse pecar, o problema está nas confissão. Se você é uma pessoa que luta para se confessar todo mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, e você se esforça para viver a santidade, você não está vivendo segundo a carne, você está vivendo segundo o Espírito. Você está sendo filho de Deus. Quando a gente está vivendo a segunda carne, é dizer assim, é fazer mais os gostos da carne, as vontades da carne, as vontades que a gente tem. Tipo, dizendo assim, vontade de beber cachaça, só viver na droga, só viver na cachaça, só viver na prostituição, só viver fazendo mal, roubando, só viver praticando erro, no orgulho, sem perdoar. É isso aí. É isso aí. Que a gente se torna preso ao pecado. Mas a gente nós está livre. Nós somos livres. Nós temos que viver segundo Cristo. Olha que a leitura fala. Mas se pelo Espírito mandaste o procedimento carnal,
Então viveis, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, filho de Deus não é aqueles que falam, eu sou filho de Deus, eu amo Deus, Deus me ama. Não é isso. Não é isso. Filho de Deus é aquelas pessoas que lutam para viver a santidade. Luta para viver os mandamentos. Respeitar a igreja, obedecer os mandamentos da igreja, o que a igreja pede. Isso são o Espírito Santo, é humildade. Tem que entender. Tem que saber separar as coisas. Quando a gente é filho de Deus, a gente tenta viver o Evangelho, tenta viver os 10 mandamentos, tenta obedecer a nossa igreja. É isso, se esforça para viver a nossa igreja, viver a santidade. Então essas pessoas são realmente filhos de Deus. Porque se você perguntar até um bêbado, qualquer um que você perguntar a pessoa que já viu falar em Jesus Cristo, muitos deles vai dizer, eu sou filho de Deus. Eu amo Jesus, Jesus me ama, eu sou filho de Deus. Porque de fato, eles são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Agora, quando a gente começa a partir, viver o mundo, aí já não somos filhos de Deus. Somos filhos do encardido, porque a gente trabalha ao serviço do encardido, ao serviço do demônio, ao serviço do inferno. Quando você começa a praticar o serviço de Deus, praticar o combate carnais, que você tem os desejos de ter muitas coisas, então você começa a combater esse tipo de coisa, situação que você sabe que ali é pecado, te leva ao pecado, você vai evitar essa situação. Então, quem é do Espírito, vive segundo o Espírito. De fato, vós não recebeste um espírito de escravo, porque nós recebemos o Espírito Santo, não foi o espírito de escravo, de escravidão. E esse Espírito Santo que a gente recebe é no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo. Então nós se torna filho, realmente filho de Deus. E aí nós temos que fazer a vontade de Deus, que não é a vontade da carne. A muitas vezes a gente vai praticar, mas de correr tem que confessar o mais rápido possível. 1 mês, 2, 3 meses. E aí não pode passar de 1 ano. A igreja fala que não pode passar de 1 ano. São os pecados mortais que eu estou falando, que a gente deve confessar. Os pecados veniais a gente deve, até na missa perdoa. Deus perdoa. Em casa a gente faz penitência, faz orações, são perdoados. Mas os pecados mortais é preciso confessar. Aí fala assim: vós não recebeste um espírito de escravo para recarrides no mundo, mas no medo, mas recebeste um espírito de filho adotivo, no qual todos nós clamamos, Abalá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para estar que somos filhos de Deus. Veja, o Espírito se une nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Mas para ser filho de Deus, herdeiro de Deus, nós temos que praticar a santidade. Você tem que se esforçar para viver a santidade, porque senão você não vai conseguir. É impossível. Você não pode viver como todo mundo vive. Todo mundo da igreja, tem pessoas da igreja que vivem assim. Você já sabe o que é errado. Você tem que procurar viver certo. Procure sua santidade. Se esforce para viver a santidade. Se esforce para viver as coisas do céu, do alto. Não pense que você vai viver de qualquer jeito e quando você morrer você vai para o céu, não. Não é isso, não. Filho de Deus que vai para o céu são aqueles que praticam, se esforçam para viver segundo o Espírito Santo. Luta contra o mundo e contra o demônio. Os gostos do desejo da carnal. Se você quer ser filho de Deus, cheio do Espírito Santo, se esforce para sair do mundo, onde todo mundo quer estar. Você tem que estar no céu.